Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu e está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um mangá muito bom, um dos meus favoritos, que me marcou muito quando eu assisti, que se chama Welcome to NHK. O mangá é de 2002 e a série animada é de 2006. Em português seria Bem-vindo a NHK. Esse é um anime bem especial para mim, mas que não é tão popular assim, então muita gente talvez não conheça, por isso não tem dublagem em português, por exemplo. Se vocês quiserem assistir, vocês vão ter que ver legendado, mas eu aconselho a todos assistirem porque é um anime assim que tem uma visão do mundo muito bonita, engraçada e triste. Todas as três coisas ao mesmo tempo. O autor dessa obra, o Tatsuhiko Takimoto, criou uma história assim muito bonita e que te prende assim a cada episódio porque você quer ver o final dessa história, você quer ver os personagens tendo sucesso naquilo que eles estão buscando, porque todos os personagens que aparecem na história, que são basicamente 4 personagens assim principais, são muito bem trabalhados e criam uma conexão com quem tá assistindo. É um anime que eu assisti há muitos anos atrás, como eu disse, ele é um pouco antigo, né, de 2006, e quando eu assisti eu fiquei maravilhado, achei a história muito boa, e aí eu era um jovem adulto na época, provavelmente estava na faculdade ainda, aí com meus 20 e poucos anos, e eu nunca me esqueci desse anime, né? Eu sempre achei a história muito boa, e aí depois eu assisti esse anime mais recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, em outra época da minha vida, já agora como um adulto total, com responsabilidades da vida adulta, e ao assistir esse anime novamente, eu consegui me conectar com ele de uma forma diferente. Parece que os sentimentos que o personagem principal passa durante a história são coisas que passam pela cabeça de qualquer adulto. Essa necessidade de ter sucesso na vida e de querer que as outras pessoas te vejam como bem-sucedido é um sentimento assim que passa na cabeça de todo mundo que quando você se torna um adulto. Então, depois de anos, reassistir a série me mostrou aí uma nova conexão que eu podia ter com ela e eu acho ela realmente brilhante. É uma série assim muito envolvente para qualquer pessoa que assista, seja quando você seja um adolescente ou como um adulto, você vai conseguir encontrar coisas, conexões dentro da história com a sua vida. É realmente assim uma história que tem uma fluidez muito boa. Falando um pouquinho sobre o Welcome to NHK, a história desse mangá segue a vida de Tatsuhiro Sato, que é um jovem hikikomori. O que é um hikikomori? O hikikomori é um termo japonês, que é um termo que caracteriza um certo tipo de pessoa e é algo que já acontecia com frequência no Japão lá em 2006 e que eu acho que vem se espalhando para o resto do mundo e depois da pandemia ficou mais claro para o resto do mundo que isso acontece além do Japão. Um hikikomori é uma pessoa que se isola da sociedade. Basicamente uma pessoa que tem dificuldade de interagir com outras pessoas e fica totalmente recluso dentro de casa. Esse fenômeno acontece aí com jovens e jovens adultos, que são pessoas que vão ficar dentro de casa sem trabalhar, sem estudar. Elas ficam apenas presas dentro de casa e têm muita dificuldade de relacionamento pessoal e normalmente são bancadas pelos pais ou por outras pessoas, né? Aqui no Ocidente também é muito comum com pessoas que trabalham aí no home office, porque aí a pessoa consegue trabalhar dentro de casa e não precisa sair de casa. São pessoas que ficam aí semanas e semanas sem sair de casa, ou se saem de casa é para comprar algo de comer, algo nesse sentido. Ou agora com essa explicação, para quem não conhecia o termo, vocês vão perceber que existem coisas assim no nosso dia a dia aqui no Brasil. Existem pessoas aqui no Brasil que estão nessa, são jovens que não querem estudar, que não querem trabalhar e que só ficam dentro de casa, mexendo nas redes sociais ou jogando videogames e assistindo filmes e séries e não querem realizar nenhuma outra atividade e que tem essa fobia social muito grande. Essa era a característica do personagem e o nome da série vem porque ele acredita que existe uma organização chamada NHK que está conspirando para mantê-lo recluso. Então ele acredita que ele é um jovem fracassado e com medo de sair de casa, um hikikomori, por culpa dessa organização. Essa organização é que está tentando manter ele ali dentro. É algo que ele cria na mente dele, é algo que eu acho que fica claro desde o início, que é uma coisa da cabeça dele, uma imaginação que ele criou para dar uma razão ao próprio sentimento de fracasso que ele tinha sobre a vida dele. Em nenhum momento parece que isso possa ser real ou não. É algo sim que eu acho muito interessante porque essa coisa de criar teoria da conspiração para indicar
por que você não conseguiu sucesso, é algo muito comum nos dias de hoje, né? Hoje em dia, as teorias da conspiração são muito comuns no nosso dia a dia. Se você abrir o Twitter hoje, você vai ver um monte, a nova ordem global, os woke, tem teoria da conspiração para todo mundo, George Soros. O que mais tem hoje em dia teoria da conspiração é essa tentativa de você definir o fracasso, ou o seu fracasso, o fracasso do país, o fracasso de não sei o que, o fracasso de algum político, há uma organização, há uma nova ordem mundial que está conspirando contra você. Então, essa série de 2006, mesmo aí depois de quase 20 anos, exatamente 19 anos desde o seu lançamento do anime, porque da série de mangá já tem mais de 20 anos, ainda tem bastante relação com o mundo atual. E a história começa dessa maneira. O Sato, nosso personagem principal, é um jovem que só fica dentro de casa e tem uma fobia social enorme. Ele só sai de casa para comprar comida. Ele é um jovem adulto, ele estava na faculdade, mas devido à fobia social que ele tem, o medo de conversar com as pessoas, ele sai da faculdade e passa a morar nesse apartamento que ele vive. Ele é bancado pelos pais, por isso ele não precisa trabalhar, e ele tá nessa aí com a faculdade trancada há alguns anos já, e ele tem muita vergonha disso. Então isso se agrava mais ainda. A fobia social levou ele a se isolar, e o fato dele ter muita vergonha da situação dele fez com que ele se isolasse ainda mais. Ele não contou para a família de que ele é um recluso. A família acredita que ele está na faculdade, que ele está trabalhando. Eles não sabem dessa situação em que ele está. E aí ele cria essa organização que está conspirando para que ele seja esse jovem fracassado, que essa é a organização que está mantendo ele dentro de casa, e ele fica viajando nos pensamentos dele durante o tempo que ele está em casa. Ele passa o dia inteiro em casa. Como a gente está falando de 2006, ele não fica muito tempo no computador ou assistindo nada, ele fica com a TV ligada, mas muitas vezes o que demonstra nos primeiros episódios é que ele fica olhando para o nada, e esse olhando para o nada, esse não fazer nada, faz com que ele desenvolva essa teoria da conspiração. E aí a história anda pra frente quando ele recebe a visita de uma vizinha dele que quer falar sobre religião com ele, né? Tipo uma testemunha de Jeová. E essa mulher está com a sobrinha dela nessa visita, ela junto, que é uma jovem, um pouco mais jovem que o Sato. E aí o Sato fica ainda mais desesperado ao ver uma pessoa jovem, porque ele pensa que as pessoas estão sempre julgando ele com o olhar, e ele se sente julgado por essas pessoas, por essa senhora e por essa moça, porque ele acha que elas perceberam que ele é um hikikomori, uma pessoa que não faz nada. Aí ele passa alguma vergonha com elas ali na porta de casa, fecha a porta e volta para sua vidinha de fobia social, de não sair de casa. Só que ele estava parcialmente certo. A jovem que estava lá, a sobrinha da senhora que foi visitá-lo, é uma jovem chamada Misaki Nakahara. Ela realmente notou que ele é um hikikomori. Então ela entra em contato com ele, afirmando que pode ajudá-lo a superar essa condição. Ela se dispõe a ajudá-lo. Ela fala assim: olha, eu vou ajudar você a se tornar um adulto normal. Eu vou ajudar você, a partir de agora, sair de casa e ter uma vida normal. E aí o Sato desdenha dela, falando que não, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho um trabalho. Eu não preciso de ajuda. Só que não convence ela. E aí, pra convencê-la, ele diz que está fazendo um jogo, que ele está desenvolvendo um jogo. E aí ela pede amostras desse jogo, né, por alguma coisa. E aí ele é obrigado a sentar na cadeira e tentar desenvolver esse jogo. Com as situações dos episódios, ele acaba entrando em contato com o vizinho dele de apartamento, que era um ex-colega de faculdade, que é o Kaoru Yamazaki. O Yamazaki é um jovem bem nerd, mas que não tem essa fobia social, e com a ajuda do Yamazaki, ele começa a tentar desenvolver o jogo e começa a tentar sair dessa vida dele de um hikikomori. E aí a história vai se desenvolvendo a partir disso aí. E é assim, maravilhoso. A série, ela explora assim... Essa é uma série de comédia, mas com uma comédia triste. Aquela comédia com muito drama. Porque é uma série que aborda temas muito profundos, como depressão, ansiedade social, dependência de jogos, internet. E o difícil processo de reintegração à sociedade, né? A dificuldade que o Sato tem
querem te conseguir voltar a ser um adulto normal, de ser um adulto que tenha uma vida comum. E ele tem muita vontade de fazer isso, mas ao mesmo tempo a mente dele atrapalha ele completamente a tentar realizar isso. Então é uma história assim com uma narrativa que mistura essa comédia sombria e drama e proporciona assim, uma visão intensa e muito dolorosa da vida de um hikikomori, porque olhando de fora, os hikikomoris são pessoas extremamente zoadas, né? A gente zoa muito esse tipo de pessoa, que são as pessoas que não estudam, não trabalham, que não fazem nada, que tem fobia social. A gente acha que são só pessoas frescas, né? Que não. A fobia social às vezes é muito vista dessa maneira, como pessoas que não querem, por exemplo, crescer, querem continuar sempre como crianças, como dependentes dos pais, e muitas vezes a vida não é assim. Então eu acredito que qualquer pessoa aí que tenha dificuldade na vida, nesse sentido de se encontrar na vida, sabe? Qualquer pessoa que tenha essa dificuldade de se encontrar na vida, de saber o que quer fazer, de não ter encontrado sucesso na sua carreira profissional, e se sentir muito mal com isso, e de achar que tem uma responsabilidade de ter sucesso porque teve boas condições, porque os pais deram boas condições, porque a família espera que você consiga alguma coisa e você não consegue, você vai se sentir muito bem relacionado nessa série. Eu digo isso, por exemplo, no meu caso, eu consegui me relacionar muito bem com essa série, porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha ideia de uma profissão que eu realmente queria, não tinha nada assim que eu realmente queria. Eu era uma pessoa muito apaixonada com arte. Eu queria ser um artista, queria ser um ator, um roteirista, um diretor, ou um músico, ou um desenhista talvez. Eu queria esse envolvimento com a arte, mas eu nunca senti que eu tinha o talento para isso. E inclusive no ensino médio eu tinha muita facilidade com física e matemática. Então o que eu tinha facilidade na escola era totalmente inverso ao que as coisas que eu me impressionava, as coisas que eu sentia prazer de ver e de fazer. Mas por ter facilidade em matemática, eu imaginei que seria muito mais provável e muito mais acessível para mim que eu fizesse uma faculdade de engenharia, porque sendo de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, a ideia de fazer sucesso ou de ganhar dinheiro com uma vida artística era quase impossível, e para uma pessoa como eu que não via que tinha talento, beirava ao ridículo. Então o certo seria tentar uma vida adulta normal, de fazer uma faculdade comum. Eu fiz uma faculdade de engenharia, já que eu tinha facilidade em física e matemática, parecia o caminho mais óbvio, e foi o que eu fiz a faculdade de engenharia, mas eu fiz lá os 5 anos e quase virei a piadinha de internet, que é do faz engenharia e vira Uber. Eu não virei Uber porque eu acho que na época ainda não tinha Uber, mas quando eu me formei, eu fiquei 1 ano sem conseguir um emprego, porque nas entrevistas de emprego que eu fazia, quando eu fazia entrevistas de emprego para a vaga de engenheiro, a resposta comum que eu recebia era de que eu não tinha experiência suficiente para a vaga. Então eu comecei a tentar vagas menores, vagas que não eram de engenheiro, vagas de assistente, de operação, e aí as pessoas falavam para mim que, olha, você é muito qualificado para a vaga, então a gente não pode te dar essa oportunidade aqui. Então eu era inexperiente para a vaga de engenheiro, mas era muito capacitado para a vaga de operador. E aí eu fiquei 1 ano sem conseguir um emprego. De fato, na minha vida adulta, eu nunca trabalhei na minha área. Acabou que a vida me levou para outro caminho. Mas durante esse ano em que eu não consegui emprego, foi um ano assim muito difícil para mim, que foi o ano que eu mais consegui me identificar com essa série, porque foi um ano em que eu fiquei na casa dos meus pais e eu me sentia muito mal, porque naquela altura eu achava que eu conseguiria um emprego e conseguiria ser independente, mas não, eu estava lá dependendo de novo dos meus pais para poder viver, e eu sentia que eu tinha essa obrigação de recompensá-los, de que era a hora de eu conseguir o meu emprego e sair da casa deles e viver minha vida, e eu não conseguia. Então eu me senti um grande fracassado nesse período, e eu tinha essa vergonha de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. E aí, o que você tá fazendo? Quando alguém chegava pra mim, e aí, o que você tá fazendo? Eu ficava com bastante vergonha, que é o que eu me relaciono com essa série, que é o que eu acho que é o sentimento que o Sato tinha durante a sua vida, que ele tinha esse medo de ser julgado por outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não estivessem julgando ele, mesmo que as outras pessoas não tem, cada pessoa tem a sua própria vida, não tá tão interessada em você assim, mas uma pessoa tá tão bitolada naquele sentimento ruim que ela acha que todas as outras pessoas ao seu redor estão te julgando. Então essa série, ela aborda temas muito pesados, ela aborda esse tema assim muito difícil da vida do hikikomori, aborda temas pesados também
também como suicídio, a depressão, mas tem assim pitadas de humor muito boas. É uma série assim muito inteligente, com um humor bem depressivo e bem ácido. É uma série que consegue te conquistar nos 3 ambientes que ela procura te conquistar, que é no drama, que é na comédia e na narrativa da vida de um hikikomori. Eu acho uma série interessante para qualquer pessoa que se interesse por esse assunto de isolamento social, porque uma das principais mensagens que a série busca é analisar esses temas, o tema de isolamento social. A série explora isso na vida do Sato, ela examina as causas que levaram o Sato a tomar essa decisão e as consequências do isolamento social extremo que ele teve, e como isso afetou a vida dele, como isso, tipo assim, alterou completamente o futuro do Sato. Analisa também a depressão e ansiedade, né? O Sato, ele e outros personagens também da série, que eu não quero dar spoiler, mas que é muito interessante. A série explora assim a depressão e a ansiedade social dos personagens, assim, de uma maneira muito realista e sensível. Essas questões de saúde mental são muito abordadas na série, e você para pra pensar, é uma série de 2006, e eu me lembro, assim, mais ou menos de 2006, eu tinha 13 anos, e temas como depressão e ansiedade não eram comuns. Esses são temas que ficaram mais comuns depois do boom das redes sociais. Então é uma série que aborda esses temas antes que isso se tornasse algo comum de boca a boca das pessoas, né? Hoje, qualquer pessoa tem no seu vocabulário o significado de depressão e ansiedade, mas em 2006 isso não era comum, e naquela época o autor já fez essa obra maravilhosa que aborda assim de uma maneira muito realista e muito sensível esses temas. Existe uma pessoa do passado do Sato que aparece na série, que é a personagem que se chama Hitomi, que é uma amiga dele de adolescência, e era uma moça que ele era completamente apaixonado na adolescência, e eles se reencontram. Ela percebe que ele é um fracassado completo, e por isso ela gosta de se aproximar dele, porque ver que ele tá pior que ela a deixa mais feliz, porque ela é uma pessoa também completamente depressiva sobre a própria vida. Ela não tem sim nenhum grau de alegria e de entusiasmo na própria vida. A série consegue abordar temas muito complexos e de vários personagens diferentes. Você se envolve com essa relação do Sato e da Hitomi, e as consequências desse reencontro dos dois é bem intensa e bem interessante, bem dramática também. Outro tema abordado aí na série é a dependência de jogos e da internet, né? O Sato, ele se refugia em jogos e na internet para escapar da realidade. Durante um período da narrativa, ele fica totalmente envolto nessa coisa dos jogos, né? Porque ele inventou que estava construindo o jogo, aí ele começa a jogar mais para tentar entender sobre os jogos, e aí ele se interessa por um jogo que é simulação de vida e simulação de relacionamento, e aí ele fica completamente fascinado nisso. É um período ali da narrativa muito engraçado, mas que mostra a tentativa dele de escapar da realidade e como isso agrava o problema da saúde mental, né? Outro tema é da teorias da conspiração, como eu disse. Todo o nome da série e todo o drama e todo o plot inicial da série é sobre essa organização chamada NHK, que está conspirando para manter o Sato recluso. E a série já em 2006, assim, perfeita nesse ponto, algo assim muito comum dos nossos dias atuais, como as teorias da conspiração se tornam uma forma de lidar com a angústia e o sentimento de impotência. O Sato sente que perdeu as rédeas da vida dele, e ele cria uma teoria da conspiração para explicar o motivo disso, o motivo dele não conseguir o que ele quer. E, meu Deus, é sensacional, porque é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. A quantidade exacerbada de teorias da conspiração que temos hoje na internet, eu acho que tem total relação com isso. Essa necessidade que as pessoas hoje têm de explicar com uma teoria da conspiração aquilo que elas não entendem, aquilo que elas não têm, aquilo que elas querem. Estamos em 2025 e apareceu novamente a teoria da Terra plana, os QAnon. São, tipo assim, são teorias da conspiração que só fazem sentido para as pessoas que estão mergulhadas naquilo. E para aquelas pessoas que estão mergulhadas naquilo faz total sentido. É uma explicação que elas precisam para viver. E essa organização da mente do Sato foi algo que necessário para ele conseguir viver, que ele precisou criar
para ele conseguir viver, para ele conseguir suportar a angústia e o sentimento de potência que ele tinha sobre a própria vida. Outro tema muito importante abordado foi essas relações interpessoais e o apoio, né? O apoio emocional necessário, porque o Sato estava totalmente recluso na vida dele, ele não vivia com os pais, então ele vivia num apartamento isolado e ele não tinha apoio nenhum, já que ele mentia para os pais que estava tendo uma vida normal, e aí ele se mergulhou completamente na angústia da própria vida, e aí apareceu a Misaki na vida dele, como eu disse, e esse apoio emocional que a Misaki começa a dar para ele se torna um destaque assim muito importante e mostra como a conexão humana e o apoio emocional é importante para uma pessoa, né? Como você ter uma rede de apoio é importante na sua recuperação, na sua reintegração com a sociedade. E esse apoio emocional vai ser importante tanto para o Sato quanto para o Misaki, porque os dois vão ter um ao outro para se ajudar, que é algo que no início da série o Sato não tem, e é por isso que ele está completamente mergulhado na sua desilusão sobre a própria vida. E aí o último tema que é abordado assim na série que eu preciso ressaltar, que é a superação e a esperança, né? A série, apesar dela tratar com esses temas bastante dramáticos, ela tem essa sensibilidade de tentar trazer uma esperança, porque durante todos os episódios, por mais que o Sato tenha uma vida assim muito triste e que ele odeia muito, sempre passa a sensação de que existe uma esperança, de que é possível superar as dificuldades e encontrar um caminho de volta a uma vida ativa e significativa. Eu me lembro muito bem de um personagem na série, de um dos jogos que o Sato joga. Ele é um jogo online e ele se torna amigo de uma pessoa nesse jogo. E o Sato é ruim até nos jogos, mas essa pessoa com quem ele começa a jogar é uma pessoa muito boa no jogo. Só que na vida real, essa pessoa também é um hikikomori. Essa pessoa sofre as mesmas dificuldades que o Sato, de fobia social, de medo de sair de casa. Só que esse cara, ele vive com a família dele. Então, para comer, ele nem sai do quarto mesmo. O pai e a mãe colocam a comida na porta do quarto dele, ele pega o prato e come, depois bota lá o prato sujo para fora. Então, nem para comer ele precisa sair do quarto. Só que aí chega um momento em que a família dele desiste. E aí ele fica preso dentro de casa e a comida acaba e ele começa a passar fome, e aí sem ninguém para cozinhar para ele é obrigado a sair do quarto e sem dinheiro algum ele se sente obrigado a arrumar um emprego, e a partir daí, dessa necessidade essencial de fome, ele sai dessa vida de hikikomori, ele arruma um emprego e se torna um adulto normal na sociedade. Também uma certa zoeira, uma certa brincadeira com o fato de que somente a necessidade assim total vai fazer a pessoa buscar ajuda, né? Esse cara não teve alguém como o Sato, não teve ajuda, um apoio emocional, mas mesmo assim ele foi capaz de sair dessa vida porque chega uma hora que ninguém vai te ajudar e você vai ter que criar a responsabilidade na marra. E de certa forma, esse evento também acontece pro Sato. E vocês vão ter que ver. E eu acho que vocês vão gostar bastante aí de acompanhar essa série, ver se o Sato vai conseguir se tornar um adulto normal ou não. Como é que ele vai superar esses problemas da vida dele e viver uma vida de um adulto normal, um adulto que trabalha, volta pra casa e paga suas contas e vive uma vida simples. Welcome to NHK é uma série brilhante, como eu disse, o mangá de 2002, o anime de 2006, e mesmo assim a história permanece relevante nos dias de hoje. Uma história muito bonita de superação, uma comédia naquele humor ácido e depressivo, assim, que quando alguém faz bem feito, acerta de uma maneira assim especial. É uma série que eu acho que qualquer pessoa aí entre os 18 aos 30 anos vai se relacionar perfeitamente. Talvez até pessoas mais velhas consigam se relacionar, que é essa coisa desse sentimento de impotência sobre a própria vida, de que nada que você fez realmente deu certo, você está sendo julgado pelas outras pessoas, e a vontade que isso dá de se isolar do mundo. Todos esses temas que eu falei, que são abordados nessa série, tornam uma obra muito poderosa e relevante, que, como eu disse, muitas pessoas vão se identificar, porque muitas pessoas vão enfrentar desafios semelhantes. Eu acho que é aquelas obras cult, sabe? Aquelas obras que não são tão populares, mas quem teve a chance de assistir sabe que a gente está falando de um dos melhores, de uma obra muito bem feita, e eu recomendo tranquilamente para que qualquer pessoa assista, porque eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar algum ponto da série que você vai conseguir se relacionar, se identificar
e você vai acompanhar essa história belíssima e que tem um final muito belo, muito bonito. Vale muito a pena assistir. Esse anime eu dou a nota pra ele 9,5 de 10. É um anime praticamente perfeito e é uma história pequena. E pra quem não curte animes muito longos, em 26 episódios você vai conseguir acompanhar a história do nosso Sato e a luta dele contra essa organização que tá atrapalhando a vida dele e que tá impedindo ele de sair de casa. Espero que tenham curtido esse episódio. Espero que dê uma oportunidade para essa maravilhosa obra. E eu fico por aqui. God bless e good night.